Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. No Mandcast de hoje nós vamos falar sobre o crescimento infantil e do adolescente. Sim, sobre a estatura das crianças e adolescentes e como isso vai carregar para a vida adulta dele. Aquelas crianças que crescem um pouco menos, aquelas que crescem demais e aquelas que ficam no tamanho normal, vamos dizer assim, o crescimento esperado de uma criança e de um adolescente. Então, é sobre o assunto que nós vamos conversar hoje com a médica professora Adriana Aum. Muito obrigado, professora. Obrigada, Marcela. Professora Adriana é médica aqui, professora da Faculdade São Leopoldo Mandic, endocrinologista infantil e mestre em saúde da criança e do adolescente pela Unicamp. Professora, como que funciona o crescimento infantil e do adolescente? O crescimento, Marcelo, ele é uma aquisição do aumento do tamanho das minhas células e do volume delas, né? O que vai me gerar não só um aumento estatural, mas também aumento proporcional dos órgãos, né? E o crescimento, ele se dá do nascimento até o final da puberdade, quando eu atinjo minha vida adulta, né? E se a gente puder avaliar esse crescimento de uma maneira mais pormenorizada, eu vou perceber que ele acontece em 3 fases. Uma fase que a gente chama a fase do lactente, onde eu cresço assim na minha maior velocidade, eu chego a crescer no primeiro ano 25 centímetros no total do ano. Então, os 2 primeiros anos são marcados por um período de crescimento bastante intenso. Depois dos 2 anos, então entre os 3 e até o início da puberdade, aí depende se eu estou diante de um menino ou uma menina, eu vou ter um crescimento mais ou menos estável, até o estirão da puberdade, onde eu tenho de novo um grande incremento estatural por um aumento na velocidade de crescimento. Então, essa seria a maneira como a gente vê o crescimento de acordo com a faixa etária de cada criança. Tem basicamente três ciclos de crescimento importantes. Exatamente. E como é que o médico ele diagnostica um distúrbio, eventualmente, em uma dessas fases de crescimento? Então, Marcelo, assim, o pediatra ele está sempre muito atento a essas fases do crescimento e uma primeira dica de que essa criança não está crescendo bem é quando ela cresce menos do que aquilo esperado para aquela idade, né? Então, isso basicamente ao pesar e medir a criança de maneira rotineira, eu já posso observar que aquela aquisição está aquém daquilo que eu espero para aquela idade. Outra maneira muito visual de se fazer isso é usando os gráficos de crescimento, né? São gráficos normalmente populacionais, então o ideal é que cada população tenha o seu gráfico, né? Você diz isso, uma coisa é o brasileiro, outra coisa é o indiano, outra coisa é o norte-americano, é o finlandês, é o norueguês, o alemão, né? Nós não temos curvas nacionais, o que o Ministério da Saúde orienta é que se faça uso dos gráficos da Organização Mundial de Saúde, que foram gráficos que foram baseados em população dos 5 continentes. Então, como nossa população é bem miscigenada, esses gráficos, de certa forma, nos atenderiam bem, né? Mas no gráfico de crescimento, a gente vai ver, então, a criança, como é que ela está crescendo ao longo do tempo. E posso, se quiser, compará-los ao restante da população. Então, esses gráficos são divididos entre média e desvio padrão da média, se eu quiser comparar a população, mas o mais importante é comparar a criança mesmo ao longo do tempo e ver se ela está crescendo conforme as linhas que estão no gráfico. Sim, que é aquela que fica na carteirinha de vacinação. Exatamente. Até, né? Toda criança tem sua caderneta de vacinação, que inclui, na verdade, hoje a caderneta ela é bem completa do Ministério da Saúde, tem muitas informações a respeito de vacina, desenvolvimento, e inclui também os gráficos de crescimento que os pais podem acompanhar esse ritmo. Tirando alguma condição genética que a gente pode abordar depois, quando é mais comum a gente observar alguma distúrbio nesse crescimento, seja para mais ou para menos, quando ele é lactente até aos 12, 15 anos ou no estirão do crescimento? Quando que é mais prevalente alguma dessas doenças? Eu diria, Marcelo, assim, que talvez mais depois dos 2 anos de idade. Por quê? Até os 2 anos, a criança cresce muito mais por uma questão nutricional. Aqui a gente fala muito a respeito do hormônio do crescimento, não é? Que é, de fato, o responsável pelo aumento lá do meu osso, não é? O que vai me fazer crescer em altura. O lactente, então, aquele bebê desde o nascimento até 2 anos, o grande hormônio que influencia esse crescimento é, na verdade, a insulina, que é um hormônio que advém da alimentação, do consumo de carboidratos. Então, a criança até 2 anos que tem uma boa nutrição, a princípio vai crescer
caso não tenha, logicamente, uma condição genética, enfim, que comprometa esse crescimento. Dos 2 anos em diante é que a criança passa a crescer dentro do potencial dela de crescimento. E aí é importante, Marcelo, que sempre que eu vou avaliar o crescimento da criança, eu tenho que avaliar sob a ótica da altura dos pais, não é? Sim. Nós sabemos que pais altos tendem a ter filhos altos e pais baixos tendem a ter filhos baixos. Então, assim, saber com exatidão a altura dos pais, mais do que isso, saber que esses pais tiveram um crescimento saudável, é o que me dá a minha janela de observação. Isso a gente chama de canal genético familiar de crescimento. Então, na hora que eu olho a criança no gráfico de crescimento, por exemplo, eu coloco lá no meu canal genético e é nessa perspectiva é que eu avalio esse crescimento para ver se está adequado ou não, né? Crescer além do meu canal genético ou aquém do meu canal genético são situações que nos chamam a atenção para a necessidade de alguma intervenção. Tá. E é geralmente em que faixa etária isso? Que acontece? Essa percepção que você vai, está crescendo de mais ou de menos? Isso, sempre depois dos 2 anos, como até os 2 anos eu entendo que é uma questão nutricional, dos 2 anos em diante eu vou começar a avaliar essa criança sob a perspectiva do alvo genético dela. Mas não né? tem assim, há 10 anos? Não, na verdade, assim, eu acho que... Porque daí a gente entra em várias causas responsáveis por uma baixa estatura, de repente. Então, por exemplo, se é uma criança que de fato foi prematura, foi pequena ao nascer, são crianças que até seus 2, 3, 4 anos, eu preciso ficar bem alerta para ver se ela fez uma recuperação estatural, né? Tem outras condições que vão gerar baixa estatura, como os distúrbios de puberdade, que já conversamos em outro episódio do Mandicast, que pode eventualmente comprometer o crescimento, mas aí nessa faixa da puberdade, né? Você tocou numa questão interessante. O prematuro, ele necessariamente vai ter uma estatura aquém ou não? Não, não vai ter. Na verdade, assim, a princípio, o que a gente avalia mais do que o prematuro, porque o prematuro, a princípio, ele nasce proporcionado, ele nasceu só antes do tempo, né? É uma criança que merece um olhar atento sobre o crescimento, mas não nos preocupa tanto como uma criança que nasce, na verdade, pequena para a idade gestacional. A gente diz que é um termo PIG mesmo, né? Por quê? Porque foi crianças que, se eu nasço a termo, ou seja, dentro da idade gestacional normal, mas com peso aquém daquilo do esperado, foram fetos, na verdade, embriões que viveram no ambiente uterino de restrição de crescimento. Isso sim, endocrinologicamente falando, é algo que nos preocupa, porque eventualmente isso vai gerar uma baixa estatura lá na frente, se essa criança não fizer espontaneamente a recuperação. A gente sabe que de 10 a 15% das crianças que nascem pequenas para a idade gestacional, que exibiram um certo grau de restrição de crescimento uterino, são crianças que provavelmente vão precisar de um estímulo para crescer. Qualidade do sono e o sono, cada vez mais, ele tem impactado em diversos sistemas do nosso organismo, né? Para o crescimento das crianças e adolescentes, isso também tem impacto? Supostamente sim, Marcelo. Assim, na verdade, nós não temos como mensurar isso, né? E dizer, olha, eu dormi a minha vida inteira 3 horas a menos por dia e, portanto, eu sou baixo por conta disso, né? Então, essa métrica não existe. Mas a gente sabe que a criança cresce naturalmente se tiver um ambiente saudável, né? Se tiver acesso à saúde, se tiver acesso à nutrição. E dentro de hábitos saudáveis inclui uma boa qualidade do sono, né? Um sono reparador, isso é muito importante. E fora isso, a gente sabe que o hormônio de crescimento, o hormônio do crescimento, ele é secretado ao longo do dia em picos, mas ele tem um pico maior secretado durante o sono, especialmente na fase profunda do sono. Então, de certo modo, se eu tenho um sono superficial, um sono não reparador, isso potencialmente poderia diminuir essa minha pulsatilidade, desse pulso mais longo de GH, e isso a longo prazo comprometer o meu crescimento. Sem dúvida. Quando os médicos pediatras identificam que uma criança ou um adolescente está abaixo ou acima da sua estatura, existem intervenções necessárias a ser feitas? Vamos falar primeiro de quem está um pouquinho mais baixinho ali. Existe alguma intervenção necessária a ser feita? Eu acho que o primeiro olhar que todo pediatra deve ter é olhar sobre a condição de saúde dessa criança como um todo. Então, novamente, uma criança saudável cresce naturalmente, sem eu precisar intervir. A presença de alguma doença crônica, e hoje a gente vê aumentando o incidência de doenças crônicas na infância, diabetes, asma, por exemplo. Quer dizer, então isso pode comprometer o meu ganho estatural e o tratamento aí vai ser tratado doença de base, ou seja, eu vou controlar esse quadro asmático, problemas gastrointestinais. Nós temos um ambulatório de endocrinologia infantil aqui na Clínica Med Mandic e recentemente tivemos uma situação como essa, onde
era uma menina que não crescia bem, não engordava bem. Na investigação, pudemos descobrir que ela tem uma doença celíaca, na verdade. Então, ela tem uma condição gastrointestinal que dificulta, gera uma síndrome desabsortiva, a gente fala dificulta a absorção de nutrientes, e por conta disso ela não crescia no potencial de crescimento dela. Então, o tratamento foi gastrointestinal, não necessariamente endocrinológico. Não necessariamente dá um hormônio de crescimento. Exato. Tá. O hormônio de crescimento, ele tem algumas indicações específicas, né? Tá. Tem crianças que possuem deficiência de hormônio de crescimento, ou seja, a glândula hipófise, que é a glândula que produz esse hormônio, não produz na maneira suficiente, então aí a gente pode ter uma deficiência total, que é mais rara, uma deficiência parcial, que é um pouco mais comum, e essa criança tem que receber hormônio de crescimento para conseguir crescer. Outras situações são justamente aquelas das crianças nascidas pequenas, que não fazem a recuperação, essas crianças merecem receber hormônio do crescimento. Algumas síndromes, por exemplo, que tem já indicação precisa, como a síndrome de Turner, síndrome de Prader-Willi, são indicações para o uso do hormônio, e um grande grupo que nós chamamos de baixa estatura idiopática. São aquelas crianças que eu investigo, não acho problema em nenhum outro sistema do corpo. A gente hoje, com o advento da biologia molecular, a gente começa a dar nome para alguns genes que estão relacionados à baixa estatura idiopática, muito desses genes relacionados lá ao condrócito, né, que é a minha cartilagem de crescimento, que faz se transformar em osso, né, meus ossos longos e promover minha estatura. Mas, então, as baixas estaturas idiopáticas também têm indicação do hormônio de crescimento. Mas, se a gente for ver, são situações um pouquinho mais restritas, não é todo mundo que vai merecer tomar hormônio de crescimento. E uma coisa importante, que normalmente é uma ansiedade dos pais, querer que os filhos cresçam além do potencial deles, né? Isso não é uma indicação de uso de hormônio de crescimento, quer dizer, a genética sempre é primordial. Tá. E uma criança, um adolescente que cresce um pouquinho a mais ali, cresce um pouquinho não, cresce a mais ali, fica bem um pouco mais alto do que os pais, até assim, existe alguma preocupação com isso? Na verdade, Marcela, a alta estatura, ela vai nos preocupar se essa criança existem condições genéticas, síndromes, por exemplo, que cursam com baixa estatura. O contrário disso, com alta estatura. E, na verdade, assim, a preocupação vai ser exatamente isso, excluir alguma condição, especialmente genética, que está contribuindo para essa alta estatura. Isso é importante que o médico saiba, porque normalmente as síndromes, né, tem várias situações associadas que merecem acompanhamento, tratamento, se for o caso. O que acontece muitas vezes é que as crianças exibem ritmos diferentes de crescimento. Então, às vezes é muito comum a gente ver crianças muito altas, mas que, na verdade, quando eu olho sob a ótica do meu canal de crescimento, são crianças que estão além do canal de crescimento, do que é o alvo genético para a estatura, e, na verdade, são crianças que eventualmente até param de crescer mais cedo, simplesmente porque é o ritmo delas, o que a gente chama de maturadores rápidos, por exemplo, né? E encerram o crescimento dentro do que é o alvo, né? Então, para concluir, a alta estatura preocupa? Bom, pequena parcela talvez sim, é sempre bom um olhar atento para descartar condições que gerem alta estatura, mas o que é mais comum, que é mais corriqueiro da prática do pediatra, é crianças que são altas, mas um alto temporário, vamos dizer assim, né? Eles vão concluir o crescimento mais cedo e vão ficar dentro do que é o alvo genético. Legal. E, eventualmente, as pessoas muito altas também podem ter uma condição que, ao contrário do que você falou da baixa estatura, a hipófise está muito estimulada e produzindo muito hormônio. Isso. Mas esse é um caso, são casos mais raros. Mais raros e que a gente não vê na infância, não é? São as acromegalias, nós falamos, ou gigantismos, né? Na verdade, são tumores ou adenomas produtores de hormônio do crescimento. E, na verdade, a gente acaba que não faz parte, não é uma doença que seja incidente na infância e na adolescência. Então, é difícil a gente associar uma alta estatura ao excesso de hormônio de crescimento nessa faixa etária. Nos adultos, certamente, é a primeira investigação a ser feita, né? Muito bom, pessoal. Olha só, falamos aqui sobre o desenvolvimento da criança e do adolescente em relação à sua estatura, ao tamanho que eles vão ficar, algumas doenças ou algumas preocupações e algumas informações que a professora Adriana nos passou aqui sobre como acompanhar o crescimento natural, né, das nossas crianças e adolescentes. Professora, muito obrigado pela sua explicação. Imagina, Marcela, sempre um prazer, viu? Se você gostou do nosso Mandcast, deixa um like, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic e também no Spotify. Um abraço!